Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra de Deus. A palavra que dá vida, que fortalece, que faz de mim e você um guerreiro e uma guerreira. A palavra que dá direcionamento quando a gente não tem. Quando estamos com medo, com angústia, com receio, ele vem com seu direcionamento. É fato que para isso precisamos querer, precisamos buscar. Mas o nosso Deus é o nosso maior e único amigo. É o Deus que se inclina para ver a terra, ver seus servos para ajudar. É o Deus que tem o controle dos céus e da terra e do ser humano nas mãos dele. Aí você diz assim, mas acontece tanta coisa no mundo. Sim, é verdade. Existem coisas que é mistério, existem outras que é a escolha das pessoas. Mas, acima de tudo, só existe Ele. Amém? Tudo que acontece é com permissão dele. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. E se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando a história de Davi. Mas hoje vamos sair da história de Davi, não porque terminamos, porque é um direcionamento do Senhor. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Não é verdade? Amanhã voltaremos a falar da história de Davi, essa história linda, cheia de altos e baixos, mas com Deus na frente e no final grande foi a vitória de Davi. Então é natural que minha vida e a sua tenham altos e baixos, né? O Senhor não disse que ia ser fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Se ele venceu, a gente vence. Amém? Vamos falar de Ruth, capítulo 1, do 1 ao 22, depois 2 Samuel 5:17. O título é O Testemunho do Cristão Faz a Diferença. O meu testemunho e o seu testemunho, perdão que eu estou rouca, faz a diferença onde a gente chegar. E a gente vai ver isso, o testemunho que Noemi deu para Ruth. Fez toda a diferença. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso o homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desta mulher Elimeleque, deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. E os de seus 2 filhos Malom e Quileom, efrateus de Belém de Judá. Chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. A gente sabe que Moabe era um povo totalmente estranho, não fazia parte do povo de Deus. E Noemi era uma mulher de Deus, seus filhos, seu marido. Mas em Belém significa a terra do pão. Mas o interessante é que estava sem pão. O que quer dizer isso? Estava vivendo uma crise e foram embora. A Bíblia não diz que se oraram ou não, mas a palavra de Deus nos ensina que, independente da crise, a gente fica onde está. Porque o Deus que está aqui está no exterior. Jeremias 23:23 diz que ele é o Deus de perto e de longe. Então a gente tem que ter muito cuidado. Ah, estou em crise, vou vender a casa. Ah, estou em crise, aí faz algo inesperado. Tenha calma, porque toda crise não é para lhe destruir, é para ensinar algo, era para ter controle, é para uma finalidade. José foi embora porque era um propósito de Deus. Na hora da crise, ajudou seus irmãos e seu pai, mas nem toda história é assim. Se está vivenciando crise, é hora de se acalmar, é hora de colocar os joelhos no chão e esperar no Senhor e clamar. Porque aqui, Belém estava em crise. Eles simplesmente foram embora. Veja o que aconteceu. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Veja que ali Noemi ficou viúva, e ficou com seus 2 filhos, suas noras, quase 10 anos. Esses 10 anos foi de peleja, não conseguiu nada, a não ser o casamento dos seus filhos, glória a Deus.
Mas a Bíblia deixa bem claro que quando ela retornou, ela não tinha nada. Então só vamos sair do lugar se for o direcionamento de Deus. Tem que ter muita certeza, porque a crise que está no local, quando você chega, já pegou você lá, já está lhe esperando. Aí você pode ter um convite de um parente para abrir um comércio onde ele está. O fato de lá ele tá se dando bem, isso não quer dizer que você e eu vai se dar bem, né? Não, eu vou mudar daqui para tal lugar porque lá está ótimo. Isso não quer dizer muita coisa. Então, em nome de Jesus, vigie com suas atitudes. E morreram também ambos Malom e Quileon, ficando assim a mulher separada de seus 2 filhos e do seu marido. A gente não sabe o dia de amanhã. Veja que ali naquele lugar estranho morreu seu esposo e depois seus 2 filhos. Só quem sabe o dia de amanhã é o Senhor. Portanto, a gente tem que ter muita cautela. O Senhor enxerga no escuro. Pode estar o maior claro. Não sabemos daqui a meia hora o que pode nos acontecer. Então é hora de vigiar, é hora de ter cautela, é hora de ter testemunho, porque o testemunho do cristão faz toda a diferença. Mas cuidado para não se antecipar, fazer como minha mãe dizia, colocar a carroça na frente dos bois, porque isso pode trazer consequências, não é verdade? Então se levantou ela com suas noras e voltou do campo de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Veja que ela retorna para a sua terra. Isso depois de 10 anos. E ela ouviu falar que lá em Belém estava tendo bonança, né? Estava tendo o quê? Fartura. Mas aí ela retorna sem seus filhos e sem seu esposo. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. É necessário vigilância. É necessário não tomar nenhuma atitude por impulso, por convites, porque o futuro a Deus pertence. Essa mulher saiu com seus filhos e seu esposo. Agora retorna sem nada, sem o seu marido e seus filhos. Por quê? Porque ouviu que agora na terra de Belém tinha bonança. Eu acredito que se ela ficasse lá, vizinhos, amigos, parentes, ia lhe ajudar. Mas às vezes a vontade, a ambição é tão grande e não pensa nas consequências. Vamos ter cuidado. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, indo ela caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada um à sua casa, à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. É aqui que tem tudo a ver o título. Ela disse: vão embora, que o Senhor use de benevolência, de bondade com vocês, como foram boas para meus filhos e para comigo. Então, para essas mulheres que eram moabitas, de outro povo, ser boa com Noemi é porque Noemi fez a diferença. Noemi era nora, era sogra. Sogra nem sempre tem aquele bom, né, visão pela vida das pessoas. Não tem. A sogra sempre, muitas vezes, é vista como uma vilã, como que quer atrapalhar o casamento do filho ou da filha. É fato que ela tem que dar testemunho, para que ela conquiste suas noras, para que passe a ser filhas dela. Por isso que o título é O Testemunho do Cristão Faz a Diferença, porque Noemi abençoou elas e disse que elas fossem embora, porque que Deus usasse de amor, de misericórdia com elas, como elas foram para os filhos dela e para ela. Então era uma família que tinha bênção, que tinha paz, que tinha testemunho para dar. Não é verdade? O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido. E beijando ela, levantou a sua voz e choraram. Veja que ela disse: o Senhor vos dê descanso, cada uma em casa de seu marido. Profetizou que elas se casassem, que elas fossem felizes, né? Isso era uma comunhão.
Era um respeito, uma amizade, uma família que tinha princípios. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: não, volte, minhas filhas, porque irei comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filho, para que vos sejam por marido? Ela disse: olha, volte, eu não tenho mais nada para dar a vocês, não. Eu não tenho filho para que vocês se casem, porque na época a tradição era casar com outros irmãos, para dar continuidade àquela família, né? Porque os filhos delas seria filho do primeiro marido delas, pela tradição da época. Volte, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filho. Ela disse: olha, vão embora. Que Deus abençoe vocês. Que coisa linda, né? Ide, minhas filhas. Ela chamava elas de minhas filhas. Tinha respeito, tinha carinho, tinha testemunho. E muitas vezes a sogra, para conquistar a nora, ela precisa dar testemunho. Ela não tem que chegar na casa da nora, querer mandar na casa dela, não. É o filho dela, é. Mas a Bíblia manda que vá embora e agora é uma só carne, o marido e a mulher. Deixa pai e mãe e se juntar, esposa, é uma só carne. E muitas vezes existem conflitos com noras e sogra, porque a nora quer, a sogra quer administrar a casa da nora. Está errado. Quem administra a casa da nora é a nora. Agora ela e o esposo vai fazer uma nova história. E aqui tinha uma história linda, porque Noemi, pela segunda vez, mandando elas embora, porque ela estava velha. E se ela tivesse filho, não iria dar tempo, né? Eles crescer para casar com elas. Noemi estava preocupada com o futuro das suas noras. Como é que está o testemunho de uma sogra com a nora e vice-versa? Isso é muito importante, porque é o testemunho que faz a diferença. No nosso lar, com famílias, amigos, na igreja, na vizinhança, no trabalho, na faculdade e, olha, principalmente de uma nora com uma sogra. Não é verdade? Esperá-lo-eis até que viesse a ser grande, deitar-vos por eles, se torna sem tomar de marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela disse, né? Não vão embora, sejam felizes. Vocês têm um futuro pela frente, com minhas palavras dizendo. Mas ela disse uma coisa interessante. Ela disse: a mão do Senhor descarregou sobre mim. Tudo que acontece nas nossas vidas é o querer do Senhor. Ela agora não tinha marido nem filhos, estava amarga. Mas o que acontece com a gente não é para a gente descarregar no Senhor. Ah, mas meu filho morreu, meu esposo morreu, meu filho era jovem, morreu. Dói, dói. Mas a gente deixa no altar do Senhor, porque é o Senhor que tem o poder de tudo na terra. É o Senhor que conhece o dia de amanhã. O Senhor permite as coisas por uma finalidade. Então a sua dor de hoje tem alegria amanhã. Ah, eu sei que a morte de um filho não tem como recompensar, mas tem a paz do Senhor. Quando estiver triste, angustiada, Senhor, vem com tua paz. Porque ele disse aos discípulos: a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Não se turbe o coração. Porque a paz do Senhor, a Bíblia diz que até a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. Então, quando tiver uma perca muito grande, peça a paz do Senhor. Peça o conforto do Senhor. Me abrace. Venha com sua paz. E pode ter certeza que a paz do Senhor chega. Porque essa mulher estava amarga. Essa mão do Senhor descarregou sobre mim. Não é por aí. Existem situações e situações. Deus leva filho, marido, esposa, leva. Mas a gente tem que dar continuidade à vida. A gente tem que entender que a gente está aqui por um tempo. Somos peregrinos na terra. Um dia vamos embora. É fato que o normal é ir embora depois de velho. Mas se for embora antes, foi a vontade do Senhor. Temos que ter calma e paz. E temos que entregar tudo na mão dele. Amém? Não se revoltar contra ele. Isso não dá certo.
Então levantaram sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou e sua sogra, porém Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Veja que Noemi fazia diferença na vida dessas noras, porque Orfa foi embora, mas a Bíblia diz que Ruth se apegou a ela. Ruth, Orfa tinham famílias, eram jovens, mas o amor dela, de nora, era tão lindo, de sogra, que ela conquistou suas noras. Uma beijou e partiu, mas a outra se apegou a ela. Tudo isso também já era um propósito do Senhor. Quando estiver triste e angustiado, não se desespere, porque a dor de hoje, eu sempre digo, é a alegria de amanhã. Já tinha um propósito do Senhor em Ruth se apegar a Noemi, mas também precisava de um testemunho. E Noemi deu esse testemunho para Ruth. Pois Noemi, eis que voltou sua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volto também após tua cunhada. Ela disse, olha, Orfa voltou à sua família, aos seus deuses. Volte também. Né? Nesse momento, Noemi não teve sabedoria, porque é para ela pregar sem cessar. Mas ela estava tão amarga que ela mandou que elas voltassem, não só para a sua família, como para os seus deuses. Esqueceu do grande Deus, né? Às vezes a gente está perto de crente, pessoas que não é crente, e se acomoda, fica na zona de conforto. Você está aí para pregar o evangelho, não é para os deuses, é para o único Deus que está no céu, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. E disse, porém, Ruth, não me insista para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Veja que coisa linda. Ruth disse, olha, não adianta insistir, porque eu vou contigo. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, onde tu for enterrado, eu serei. Isso foi uma aliança, uma amizade, porque Noemi dava testemunho. Noemi era uma excelente nora, porque se ela não fosse, ela não conseguiria que sua nora retornasse com ela. E Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito na minha e na tua vida, mas o que a gente tem que fazer, Ele não vai fazer, não. Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso testemunho. Lembre-se do título. O testemunho do cristão faz a diferença. E o testemunho de Noemi, mesmo ela amarga, por conta da dor das percas, mas ela era cristã. Faça a diferença com o seu testemunho. Porque Deus te fez uma promessa. Mas o que eu e você tem que fazer, Ele não vai fazer, não. As pessoas precisam ver Deus na nossa vida. Nós precisamos pregar o Evangelho. Porque a Bíblia diz, se a gente não pregar, até as pedras clamarão. Não é verdade? Onde quer que morrereis, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-se assim o Senhor de outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Olha que coisa linda. Que seja feita a vontade do Senhor. Ele faça o que quiser. Mas só Deus é que aparta a senhora de mim. Até onde a senhora for enterrada, eu vou ser. Gente, isso é uma coisa brilhante. Isso foi a atitude de Ruth, mas isso foi o testemunho de Noemi. Vendo Noemi que tudo estava resolvido aí com ela, deixou que ele falasse. Assim, pois, foram ambas até que chegasse a Belém. E sucedeu que, entrando ela em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia, não é esta Noemi? Porém, ela dizia, não me chame Noemi, chamar-me-ei Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar, pois me chama Maria Noemi. O Senhor testifique contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou com ela e Ruth. Com ela, Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe e chegaram a Belém no primeiro da colheita da cevada, no princípio. Ela não foi sábia. Ela disse assim, cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Mas ela não estava vazia.
ela já estava com a bênção dela, que era Ruth. Vamos ter sabedoria e vamos dar testemunho, porque foi Ruth a grande bênção da vida dela. Então Deus sabe o que faz na minha e na tua vida. Aqui em 2 Coríntios 5,17 diz: Assim que se alguém está em Cristo é nova criatura, e eis que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Noemi, mesmo com amargura, mas Deus deu testemunho. Era uma nova criatura em Cristo. Aí você diz, mas ela mandou que ela voltasse para os seus deuses. É verdade. Mas a dor era tão grande da perca, ela idosa, que ela estava muitas vezes sem raciocinar. Mas nessas horas é hora de orar e ter paz, porque Deus está no controle de tudo. Mas ela disse que nua, né? Que ela voltou vazia, que o Senhor chamar-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Veja, cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Ela não voltou vazia, ela voltou com Ruth, que era a bênção dela. Vamos ter sabedoria e fechar mais a boca, porque a dor de hoje é a alegria de amanhã. E quando a gente lê toda a história de Noemi, a gente sabe que o final dela foi melhor do que o início. Então não murmure, não reclame diante da situação que você está passando, porque vem bênção aí. Deus transforma a maldição em bênção. Amém? Agora o testemunho, que é o que eu estou enfatizando nessa palavra. O testemunho do cristão faz a diferença. E foi o testemunho de Noemi que fez a diferença para Ruth retornar com ela. Ela não estava vazia, ela tinha uma bênção, que era Ruth, que ia proteger ela até o fim da vida dela. Então vamos ter cuidado com o que falamos, porque mesmo no meio da dor, o Senhor traz vitória e transforma a maldição em bênção. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.